O Carnaval do Rio de Janeiro é uma explosão de cores, alegria e música. Milhares de pessoas vibram a cada desfile, encantadas com o espetáculo grandioso que toma conta do sambódromo. Mas o que poucos sabem é que por trás das fantasias deslumbrantes e das baterias pulsantes, existem histórias que arrepiam até os mais céticos. Lendas assustadoras, tragédias inexplicáveis e eventos que desafiam a lógica assombram os bastidores desse grande evento. Você já ouviu falar da escola que, por mais que se esforce, nunca consegue vencer? Ou da costureira que continua trabalhando nos barracões, mesmo depois de morta? E o estranho azar que parece perseguir algumas campeãs? Coincidências ou sinais de que há algo oculto nos desfiles? Hoje, você vai conhecer as histórias mais macabras que cercam o carnaval. Prepare-se, porque algumas dessas histórias podem mudar a forma como você vê essa festa para sempre. O Carnaval do Rio de Janeiro não é apenas um evento. Para muitos, ele é quase uma religião. Ano após ano, as escolas de samba se dedicam intensamente, planejando cada detalhe do desfile com meses de antecedência. São milhares de pessoas envolvidas: carnavalescos, ritmistas, passistas, operários que constroem carros alegóricos gigantescos, costureiras que passam noites em claro bordando fantasias. Tudo para que em poucos minutos na avenida, um espetáculo inesquecível tome conta do sambódromo. Mas enquanto as arquibancadas se enchem de alegria e energia, há um lado que poucos conhecem. No silêncio dos barracões, nas noites de ensaio ou nos momentos tensos antes do desfile, algumas histórias começaram a surgir. Relatos de integrantes que ouviram vozes onde não havia ninguém, acidentes estranhos que pareciam seguir um padrão, maldições que assombram escolas inteiras. São apenas boatos, ou existe algo mais sombrio acontecendo nos bastidores do maior carnaval do mundo? E essas histórias não são de hoje. Desde os primeiros desfiles no sambódromo, eventos inexplicáveis desafiam até os mais racionais. Alguns acreditam que seja apenas o peso do cansaço, desgaste físico e mental dos preparativos. Outros, porém, garantem que há algo maior em jogo. Espíritos de antigos carnavalescos ainda rondando a avenida, pactos feitos por vitórias, forças ocultas que se alimentam da energia intensa do desfile. Ao longo dos anos, certas histórias se repetem. E quando algo acontece muitas vezes, deixa de ser apenas coincidência. Agora você vai conhecer alguns dos relatos mais assustadores que cercam o Carnaval do Rio de Janeiro. Prepare-se para entrar no lado oculto da festa. História 1. A maldição da escola que nunca venceu. Entre as muitas escolas que desfilam no sambódromo, há uma em particular que carrega um fardo estranho. Ela já foi aclamada pelo público, impressionou jurados e apresentou enredos impecáveis, mas por alguma razão nunca conseguiu conquistar o primeiro lugar. Em todos os anos, algo acontece para atrapalhar sua vitória. Um erro inesperado no desfile, um problema técnico ou até mesmo um acidente misterioso. Os integrantes dessa escola acreditam que há algo além do azar em jogo. Alguns veteranos falam sobre uma maldição que paira sobre a agremiação desde que um antigo carnavalesco foi demitido de forma injusta. Segundo a lenda, ele teria saído revoltado e dito que aquela escola jamais seria campeã enquanto ele estivesse vivo. Anos depois, ele morreu. Mas a profecia parece ter continuado. Relatos estranhos se acumulam. Pessoas dizem ouvir sussurros no barracão quando estão sozinhas. Objetos se movem sem explicação. O mais assustador, toda vez que a escola tenta inovar ou mudar completamente sua identidade, alguma tragédia acontece. Incêndios inexplicáveis no barracão, carros alegóricos que quebram antes de entrar na avenida, integrantes que passam mal minutos antes do desfile. Em um dos anos, a escola tinha um desfile praticamente perfeito e era a favorita ao título. Mas, no momento final, um detalhe mudou tudo. O mestre-sala tropeçou e a porta-bandeira deixou o pavilhão tocar no chão, o que resultou em uma grande perda de pontos. Foi o suficiente para a escola perder o título. Mais uma vez, coincidência? Ou será que a maldição ainda está viva? História 2. O fantasma da velha costureira. Nos barracões do carnaval há sempre gente trabalhando de madrugada. Costureiras, aderecistas e artesãos correm contra o tempo para garantir que as fantasias e os carros alegóricos fiquem prontos para o grande dia. Mas algumas pessoas evitam ficar sozinhas nesses espaços. O motivo? Uma presença misteriosa que muitos acreditam ser o fantasma de uma antiga costureira. Dizem que essa mulher trabalhava há décadas para uma das escolas mais tradicionais do Rio.
Ela era dedicada, perfeccionista e praticamente morava no barracão nos meses que antecediam o desfile. Até que um dia, ela simplesmente não apareceu mais. Descobriu-se que ela havia falecido em casa, sozinha, na véspera do carnaval. Mas para muitos, seu espírito nunca foi embora. Relatos de funcionários dizem que durante as madrugadas, o som de máquinas de costura pode ser ouvido, mesmo quando ninguém está usando. Algumas pessoas afirmam que já viram uma sombra se movendo entre os tecidos, como se alguém estivesse verificando o acabamento das fantasias. Uma das histórias mais assustadoras aconteceu com um jovem assistente de adereços. Ele ficou até tarde no barracão, terminando os últimos ajustes em uma fantasia. Em certo momento, sentiu uma mão tocar seu ombro. Pensando ser alguém da equipe, virou-se para falar, mas não havia ninguém ali. Ele jurou ter ouvido um sussurro no ouvido. Ainda falta um ponto. Desde então, muitos dizem que a velha costureira continua trabalhando nos bastidores, garantindo que cada fantasia esteja perfeita, mesmo que do outro lado da vida. História 3. A maldição do primeiro lugar. Se há escolas que nunca conseguem vencer, há também aquelas que pagam um preço alto pela vitória. Existe uma crença entre alguns carnavalescos de que ser campeão no Carnaval do Rio pode trazer consequências sombrias. Para alguns, isso não passa de superstição. Para outros, as evidências são assustadoras demais para serem ignoradas. Vários exemplos ao longo dos anos reforçam essa teoria. Escolas que, logo após a vitória, sofreram tragédias inexplicáveis. Incêndios destruindo barracões, acidentes fatais com integrantes, problemas financeiros repentinos. Um dos casos mais emblemáticos aconteceu com uma escola que, depois de ganhar um título histórico, passou por uma série de desastres no ano seguinte. Primeiro, um curto-circuito fez com que parte de seu barracão pegasse fogo, destruindo carros alegóricos que estavam quase prontos. Pouco tempo depois, um mestre de bateria sofreu um acidente e teve que abandonar os ensaios. Para completar, no dia do desfile, um dos carros emperrou na entrada da avenida, comprometendo toda a performance. Outra história fala sobre um carnavalesco que, pouco antes de sua escola ser campeã, teria feito um suposto pacto para garantir a vitória. No ano seguinte, ele foi afastado misteriosamente da equipe e meses depois faleceu de maneira repentina. Coincidências ou algo maior? Será que existe um preço oculto a ser pago pela glória no sambódromo? Muitos preferem não pensar nisso, mas as histórias continuam a surgir ano após ano, alimentando um dos maiores mistérios do Carnaval do Rio. Diante de tantos relatos assustadores, a grande pergunta é: será que tudo isso é real? Ou existem explicações racionais para os mistérios que assombram os bastidores do Carnaval? Para muitos, esses eventos têm raízes no espiritual. O Carnaval é um evento carregado de energia intensa, envolvendo milhares de pessoas vibrando em uma única sintonia. Segundo algumas crenças, lugares assim podem atrair forças espirituais, tanto positivas quanto negativas. Espíritas e médiuns afirmam que o sambódromo e os barracões das escolas de samba acumulam energias de gerações passadas, tornando os pontos propensos a manifestações sobrenaturais. Mas e do ponto de vista científico? Psicólogos apontam que o cansaço extremo e a pressão psicológica podem causar alucinações e distorções da realidade. Longas noites sem dormir, estresse elevado e a repetição de histórias assustadoras podem fazer com que a mente preencha lacunas com ilusões e sensações estranhas. Além disso, fenômenos físicos naturais, como correntes de ar e oscilações elétricas, podem explicar algumas das ocorrências registradas nos barracões. Por outro lado, há aqueles que acreditam que as coincidências são apenas isso, coincidências. Pequenos eventos sem relação entre si, que com o tempo, viram lendas contadas e recontadas até ganharem um ar de mistério. Mas será mesmo? Afinal, se tantas histórias surgem ano após ano, será que podemos ignorá-las completamente? No fim, cabe a cada um decidir em qual versão acreditar. Mas uma coisa é certa: o Carnaval esconde segredos que talvez nunca sejam completamente explicados. O Carnaval do Rio de Janeiro é muito mais do que um espetáculo de luzes, cores e música. Por trás da grandiosidade dos desfiles, existem histórias que desafiam a lógica e alimentam o imaginário popular. São lendas de fantasmas, maldições e coincidências estranhas que permanecem vivas nos bastidores do sambódromo. Talvez essas histórias sejam apenas fruto do cansaço, da superstição ou do impacto emocional que essa festa provoca em quem vive sua intensidade.
Ou talvez existam mistérios que jamais serão explicados. O fato é que o carnaval, com toda sua magia e energia, continua sendo um evento carregado de emoção, tanto para os que vibram na avenida, quanto para aqueles que dizem nunca foram embora. E você, acredita nessas histórias? Já viveu ou ouviu falar de algo estranho envolvendo o carnaval? Conte nos comentários e compartilhe essa história com quem também ama um bom mistério.